de festas ontem, dia de festas em todos os municípios brasileiros, com a posse dos mais de 5.000 prefeitos que foram eleitos em outubro do ano recém-findo. Uns poucos desses prefeitos não foram empossados, principalmente por decisões judiciais, como foi o caso de 2 cearenses, o prefeito de Choró, conhecido como Choró Limão, o Beto Queiroz, que continua foragido da justiça. Ele teve a prisão preventiva decretada pelo juiz eleitoral da zona de Canidé, acusado de ser o gerente de uma quadrilha que comprava votos em vários municípios cearenses para eleições de prefeito e de vereadores e desviava recursos federais de emendas parlamentares. Daí estaria envolvido o deputado federal Júnior Mano. Este é o primeiro caso de prefeito não empossado ontem no Ceará. E o segundo é o de Santa Quitéria, José Braga Barbosa, conhecido como Braguinha. Ele foi reeleito, mas foi preso ontem, momentos antes da solenidade de posse, por determinação da Justiça Eleitoral. A Polícia Federal o acusa de envolvimento com facções criminosas, com uma atuação muito efetiva durante a campanha eleitoral do ano de 2024. Aliás, a situação de várias prefeituras no estado do Ceará é de calamidade. Isso faz com que o Tribunal de Contas do Estado precise rever a sua política de fiscalização para que ela se torne realmente mais efetiva e não tenhamos tantos casos como foram conhecidos nos últimos dias, notadamente aqui na nossa capital, Fortaleza, e na região metropolitana, incluindo o município de Caucaia. Em Fortaleza, a movimentação política começou logo no início da tarde do primeiro dia do ano, com a posse dos 43 novos vereadores da capital, eleitos no dia 6 de outubro de 2024, primeiro turno de votação nas eleições do ano passado. Os vereadores foram empossados no final da tarde. O plenário da Câmara ficou lotado de familiares, convidados e vários políticos cearenses prestigiando o evento. Foi uma posse realmente bem concorrida. Dos últimos anos, podemos dizer que foi a mais concorrida delas. Imediatamente à solenidade de posse, os vereadores elegeram a nova mesa diretora da Casa. E, como havia sido acordado, foi eleito o vereador Léo Couto. Ele teve a maioria absoluta dos votos e consagrou-se, então, como o terceiro membro de uma única família aqui de Fortaleza, que teve a oportunidade e está tendo de comandar a Câmara Municipal. O avô do vereador Léo Couto, o Gerôncio Bezerra,
que era foi uma das grandes lideranças aqui do município de Fortaleza, na região do Antônio Bezerra, próximo à Caucaia. Ele foi da família, o primeiro presidente da Câmara Municipal, isso nos idos de 1970. Pouco depois, agora há pouco, o seu filho, o filho do Gerôncio, o Zé Maria Couto, também foi eleito presidente da Câmara Municipal de Fortaleza. Ontem foi a vez do filho do José Maria Couto, o Léo Couto, neto do Gerôncio Bezerra, assumir o comando da Câmara Municipal de Fortaleza. Aliás, o prédio onde funciona a Câmara Municipal de Fortaleza foi comprado na época em que o vereador José Maria Couto Bezerra presidia aquela Casa Legislativa, que precisa já realmente de ser ampliada. Não necessariamente mudar de local, mas porque lá tem espaço para que ela possa ser ampliada. Eleito presidente da Câmara, Léo Couto oficializou as posses de Evandro Leitão. Nós temos imagens aí da posse de Evandro Leitão e a sua vice, Gabriela Aguiar. Uma solenidade também muito concorrida, porque também reuniu já os novos secretários da administração municipal. O Evandro Leitão, ao final, fez um discurso reafirmando os seus compromissos de campanha, o que nós vamos ver daqui a pouco. Nós vamos falar sobre isso. Mas, antes, nós podemos dizer que, depois da posse, da solenidade na Câmara Municipal, ele foi para o Paço Municipal, onde aconteceu a transmissão do cargo. E, logo após, ele deu posse ao novo secretariado. E o secretariado, embora já empossado, ainda não está oficializado, porque a publicação no Diário Oficial ainda não ocorreu. O Diário Oficial do município deveria ter sido publicado ainda ontem à noite, para oficializar a posse dos secretários. Sem esta oficialização, de fato, eles não podem ainda hoje praticar nenhum ato da administração pública. É evidente que o Diário Oficial vai ser publicado ainda com a data atrasada, com a data de ontem, exatamente para dar o ar da legalidade que os secretários precisam para iniciarem realmente o trabalho em cada uma das pastas. Mas, na indicação do secretariado, que politicamente não traz surpresas, porque o secretariado é um corpo de aliados políticos, não necessariamente políticos ligados ao mesmo partido do prefeito, mas políticos ligados à aliança que garantiu a vitória do prefeito. Dois fatos para duas secretarias regionais chamaram a atenção. A primeira, do deputado estadual Osmar Baquite. Osmar Baquite foi indicado para uma das secretarias regionais. Ele faz política no interior do estado, a partir do município de Quixadá, terra da sua família. A sua ligação com a capital cearense está mais ligada
ao esporte. E aí o leva também para todo o Estado, pois ele foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. Ele foi presidente do Fortaleza Esporte Clube. Mas sua nomeação deve ser creditada à relação pessoal com o prefeito Evandro Leitão. E aí, uma solução salomônica. O Osmar queria ser presidente da Assembleia. Foi preterido, e foi preterido por o seu inimigo. Eles se tornaram inimigos, o Osmar, do Romeu Aldigueri, que foi eleito presidente da Assembleia em dezembro passado. Eles se tornaram inimigos no curso dessa campanha para um dos dois chegar à presidência da República. E se tornaram inimigo após uma briga que nós relatamos aqui em mais de uma oportunidade, uma briga verbal, mas verbal calorosa, com palavrões e acusações mútuas num famoso restaurante de Fortaleza. Então, o Osmar, saindo da Assembleia, evita alguns atritos mais fortes com o novo presidente da Assembleia Legislativa, Romeu Aldigueri. Por daí dizer-se que é uma solução salomônica. A outra foi a indicação do vereador, o vereador Márcio Martins. O vereador Márcio Martins é um dos políticos mais próximos, como o sargento Reginaldo, o soldado Noélio, hoje vereador de Fortaleza, que, por sinal, daqui a pouco, ao meio-dia, nós vamos ter uma entrevista do meio-dia com o vereador soldado Noélio. Pois bem, o Márcio Martins é tão próximo do capitão Wagner, que é o homem que comanda o União Brasil no Ceará. O Márcio é tão próximo quanto esses dois nomes já citados, o deputado estadual sargento Reginaldo e o hoje vereador, que também já foi deputado estadual, soldado Noélio. Essa indicação do Márcio Martins veio de uma negociação com o prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, que também, como o Márcio, o Reginaldo, o soldado Noélio, é um filiado ao União Brasil. O Roberto Pessoa, inicialmente, se dizia que ele queria fazer o neto dele, que não foi eleito vereador de Fortaleza, um jovem, muito jovem, sim, René Pessoa. Ele não foi eleito vereador de Fortaleza, ficou na primeira suplência do União Brasil. Então, ocorreu esse acordo, essa negociação, para que o vereador Márcio Martins, que fez campanha dura contra o prefeito Evandro Leitão, fosse para uma das regionais e o neto do Roberto Pessoa, o jovem suplente de vereador de Fortaleza, René Pessoa, será convocado a assumir uma cadeira de vereador na Câmara Municipal de Fortaleza. Alguns políticos ligados ao União Brasil ontem evitavam comentar o assunto, não escondendo o constrangimento que isso trouxe
ao partido. Constrangimento que isso trouxe ao partido. Em Caucaia também teve uma indicação inusitada. Lá, o Diário Oficial já circulou, e então a gente tem a relação de todos os secretários municipais. E para surpresa de alguns, está lá no secretariado do prefeito Almir, ou Naumi, prefeito Naumi Amorim, está lá o ex-superintendente de obras do Estado, o senhor Quintino Vieira. A fama do Quintino se assemelha à do tal português, conhecidíssimo da política cearense, que mandava na prefeitura de Caucaia, na gestão do Vitor Valim, que terminou no dia 31 de dezembro, como mandou também na do ex-prefeito, o médico o Góes, que foi prefeito lá de Caucaia. O português lá é tão famoso como o Quintino Vieira é no estado do Ceará. Daí dá para se ter uma noção da situação. Agora, por que Quintino Vieira foi esbarrar lá em Caucaia? Quintino hoje é um homem ligado ao ex-governador e ministro da Educação, Camilo Santana, depois que ele foi defenestrado da família do Gomes. Ele era afilhado do ex-governador Cid Gomes e começou a perder espaço na família depois que o Lúcio Gomes, quando foi indicado por Camilo para ser secretário de Infraestrutura do Estado do Ceará, disse que não queria Quintino perto da sua secretaria. E o governo mexeu no organograma da administração estadual para tirar a superintendência de obras lá da vinculação com a Secretaria de Infraestrutura e a colocou na Secretaria das Cidades. Quintino começou a perder espaço na família do ex-governador Cid Gomes a partir daquele momento, até ser defenestrado de modo geral, culminando com as acusações feitas pelo ex-governador Ciro Gomes, de que o Quintino, lá na Superintendência de Obras do Estado, só fazia obras com o pagamento de propinas. Depois de uma série de acusações do ex-governador Cid Gomes, o governador Elmano de Freitas resolveu exonerá-lo. E hoje ele está lá na Secretaria da Infraestrutura para a alegria de umas poucas construtoras e tristeza de outras que não aceitavam as negociações propostas por ele, Quintino. Mas ele está lá, repito, porque hoje ele ligado ao Camilo Santana, o Camilo conversou com o Domingos Filho para abrigar o Quintino. Naumi é ligado a Domingos Filho. A propósito disso, temos um comentário aí no blog do Edson Silva, com base num pronunciamento feito pelo deputado estadual Fernando Hugo, que, de frente para o ex-governador Camilo Santana, num evento do PSD, no final da campanha eleitoral em Fortaleza, portanto, já na última semana da disputa do segundo turno,
teve um encontro do PSD e lá estavam o governador Eumano de Freitas, o ex-governador Camilo Santana, o candidato de então, na época, hoje prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão, e o Fernando Hugo fez um discurso olhando para o ex-governador Camilo Santana e disse: Camilo, o Dominguinho, como é tratado carinhosamente pelos correligionários, o Domingos Filho, presidente estadual do PSD. Diz o Fernando Hugo: Camilo, o Dominguinho aqui é imorrível. Imorrível, foi a palavra que ele utilizou. E deve entrar aí no nosso vocabulário. Lembrando, ele não fez referência, mas o Camilo sentiu, embora o deputado Fernando Hugo não tenha feito isso para agredi-lo, o Fernando não é de agressão, mas fez com que o Camilo sentisse um certo constrangimento, porque ele lembrou do que fez com o Domingos Filho, com a tentativa de alijá-lo da política. O Domingos Filho era presidente do Tribunal de Contas dos Municípios, TCM. E ele, Domingos, sempre foi um político ligado ao municipalismo. Então, como conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, naquela época, o tribunal, as contas dos prefeitos, dos secretários, eram vistas, analisadas, a dos prefeitos eram analisadas e eles emitiam parecer para que as câmaras votassem pela aprovação ou rejeição das contas de governo dos prefeitos. E as dos secretários, o Tribunal de Contas do município, os secretários municipais, julgava-as. Então, o Dominguinhos ligado ao municipalismo e, na condição de conselheiro, naquele momento, como presidente da corte, tinha uma força grande, muito grande na política local. E Domingos Filho, até desrespeitando a Constituição, porque a Constituição impede que os conselheiros tenham filiação partidária, façam política. O Domingos, então, resolveu tomar partido numa eleição para presidente da Assembleia Legislativa Cearense, em que concorria o deputado Sérgio Aguiar com o deputado Zezinho Albuquerque, que queria ser reeleito presidente. Isso foi nos idos no final do ano de 2016, uma disputa acirrada. Zezinho era o candidato do governo, candidato do governador Camilo. Embora ele fosse o Zezinho era ligado politicamente ao Cid Gomes. E o Domingos encampou a campanha, o apoio à campanha do Sérgio Aguiar, e o Sérgio Aguiar ameaçava ganhar a eleição. Nenhum dos esforços feitos pelo governador, pelo governo, por aliados do governo, demoveram Domingos Filho de apoiar a candidatura de Sérgio Aguiar, até que o governador Camilo resolveu dar um checkmate, né, para eliminar a força política do Domingos Filho. Vamos extinguir o Tribunal de Contas dos Municípios. E aí, valeu-se de uma proposta de emenda à Constituição, que já estava na Assembleia há algum tempo, de iniciativa do deputado estadual Heitor Ferrer. E toda a base governista, atendendo aos ditames do governador, encampou a emenda para extinguir o TCM. E o TCM foi extinto
mas o Domingos Filho não morreu. Não morreu. E não morreu, que está aí vivíssimo. Ele hoje é secretário de Estado, já está indicado pelo governador para a secretaria importante, a do desenvolvimento econômico. A mulher, Patrícia Aguiar, é prefeita já com alguns mandatos de um dos principais municípios da região dos Inhamuns, Tauá. Patrícia Aguiar assumiu o cargo para o novo mandato ontem, lá em Tauá, pela manhã. E à tarde estava aqui em Fortaleza com o Domingos, o marido, para acompanhar a posse da filha, Gabriela Aguiar, vice-prefeita e secretária municipal de uma também das importantes pastas na área social. E, para não dizer que a família só tem pai, mãe e filha, também tem um filho, que é deputado federal, já com alguns mandatos. Daí o pronunciamento do deputado Fernando Hugo, mostrando a Camilo Santana que Domingos Filho é imorrível. Mas voltando à posse do prefeito Evandro Leitão, ontem, já no início da noite, na Câmara Municipal de Fortaleza, onde pudemos registrar uma falha do cerimonial da casa, que na composição da mesa da solenidade, chamou o deputado federal José Guimarães, porque é o líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, e não chamou nenhum deputado estadual. E lá estavam vários deputados estaduais. Os deputados estaduais, a maioria, a quase totalidade, tem uma relação muito boa com o hoje prefeito Evandro Leitão. Evandro era presidente da Assembleia Legislativa até antes de ontem. Ele só renunciou ao mandato no dia 31 de dezembro. Portanto, o cerimonial devia ter atentado que a Assembleia Legislativa, casa que o prefeito Evandro Leitão presidiu até o último dia do ano, deveria estar representada na mesa da solenidade. Mas, abstraindo-se dessa falha, vamos ouvir o que disse o prefeito Evandro Leitão, instantes após assinar o livro de posse na Câmara Municipal de Fortaleza. Irmãs e meus irmãos fortalezenses, é com o mais profundo respeito por esta casa, legítima e histórica representante da população de Fortaleza, que eu e a nossa vice-prefeita Gabriela Aguiar nos dirigimos aos senhores e às senhoras neste momento em que nos sentimos abraçados pela honrosa missão de gerir a nossa amada cidade pelos próximos 4 anos, de transformar nossa Fortaleza numa só, sem o muro da desigualdade que maltrata tantas e tantas famílias. Temos convicção de que esta é a missão de nossas vidas. Estamos cientes e extremamente motivados com a confiança depositada em nosso comprometimento e capacidade de enfrentar e superar os muitos desafios de uma metrópole de 2,5 milhões de habitantes. Uma Fortaleza que, mesmo em meio às dificuldades, não perde a esperança por dias melhores, que nos acolheu desde o primeiro momento em que pisamos nas ruas para compartilhar as propostas, projetos, ideias para mudar a vida de cada um e de cada uma nesta cidade.
somos prova deste sentimento, que passou a ganhar corpo, dia após dia, conversa após conversa, e que dá os primeiros passos efetivos a partir de hoje, a partir desta tribuna. Tenho o coração repleto de gratidão e responsabilidade para iniciar a mudança que Fortaleza tanto deseja e tanto merece. Este anseio genuíno de nossos irmãos e irmãs passa, sem sombra de dúvidas, por este plenário, pelas comissões, gabinetes e corredores desta casa. Saibam, senhores e senhoras, vereadores e vereadoras, que terão em mim um prefeito de portas abertas para o diálogo honesto, transparente, propositivo e que coloque a vida dos nossos irmãos e irmãs fortalezenses em primeiro lugar. Portas abertas para qualquer um, independente de filiação partidária ou campo político. Tenho pautado minha vida pública por ouvir e respeitar todas e todos, pensando sempre no bem comum. Foi assim como secretário de Estado, como deputado estadual, como presidente da Assembleia Legislativa, e não haverá de ser diferente agora como prefeito de Fortaleza. Como representante de todos os fortalezenses, foi assim que constituí o secretariado que toma posse daqui a alguns instantes. Sei que as senhoras e senhores aqui presentes compreendem a responsabilidade que possuem diante da nossa população. Divergências são comuns e sempre existirão na arena política. E esta casa é um espaço privilegiado para a consolidação de nossa democracia, para o amadurecimento de um debate de ideias que respeite as diferenças e reflita os anseios de todos os setores da sociedade, mas sempre rogando pelo interesse comum, privilegiando os desassistidos na busca incessante pela redução das desigualdades sociais, através do fortalecimento das políticas públicas em todas as áreas. Rogo a Deus que ilumine as senhoras e os senhores e as decisões que serão tomadas neste plenário. E a primeira, já confirmo, aqui a entrega, ainda na manhã desta quinta-feira, da mensagem que extingue a cobrança da taxa do lixo em Fortaleza. Como meu primeiro ato administrativo à frente da prefeitura. Ratifico assim compromisso junto aos fortalezenses, ainda durante o período eleitoral. E também solicito, na mesma mensagem, convocação extraordinária de sessão legislativa para apreciação da mesma, de forma mais urgente que a legislação e o regimento desta casa permitam. Aproveito a ocasião para, por dever de justiça, agradecer o apoio de primeira hora e reforçar a parceria que já temos em marcha com companheiros que muito me inspiram no trabalho de luta contra as injustiças neste país. Em primeiro lugar, o nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, o maior presidente da história deste país. O nosso amigo Camilo Santana, ex-governador e atual ministro da Educação, líder que me encoraja diariamente com seu exemplo de retidão e obstinação em bem cumprir as missões que lhes são demandadas. Rendo ainda meu agradecimento à bancada cearense no Congresso Federal. E de forma especial, quero também agradecer ao meu amigo, governador Eumano de Freitas, companheiro de plenário de vida, pelo qual nutro admiração ímpar, pela honestidade, caráter e compromisso com o nosso povo. Senhoras e senhores, é chegada a hora de devolver a esperança ao povo de Fortaleza. Temos a confiança depositada em nossos ombros, um secretariado qualificado, companheiros e companheiras de luta
e o comprometimento de todos que fazem esta augusta casa. Os desafios que se somam são de forte provação. Mas o que seria da vida sem desafios? O nosso começa agora, Gabriela. Meu, da Gabriela, do nosso secretariado e dos senhores e das senhoras. Nossa Fortaleza merece, nosso povo merece. Não podemos e nem iremos decepcioná-los. Muito obrigado. Bom, esse discurso foi no início da noite. Ele terminou, esse pronunciamento foi para o Paço Municipal, onde aconteceu a transmissão de cargo. Não foi um ato solene, mas o ex-prefeito foi lá e transmitiu o cargo. Não precisaria ir, mas o fato de ir é uma demonstração, um gesto de respeito à democracia, de educação política. O Evandro Leitão, como nós já dissemos agora há pouco, ele renunciou ao mandato de deputado estadual no dia 31 de dezembro. Na verdade, os 3 deputados estaduais que foram eleitos prefeitos, 2 foram eleitos prefeitos e a Gabriela vice-prefeita, eles entregaram as suas declarações de renúncia. Renúncia não se pede, né? É um ato unilateral, você comunica que está renunciando ao cargo. Eles entregaram essa comunicação oficial à Assembleia no último dia 27 de dezembro, mas com efeitos somente a partir do dia 31 de dezembro. A renúncia da deputada Gabriela Aguiar foi imediata, porque o primeiro suplente de deputado estadual do PSD, seu substituto, Simão Pedro foi eleito prefeito do município de Oroz, tendo como vice-prefeita a sua mãe, Tereza Cristina, uma senhora de 73 anos que já foi prefeita do município de Oroz. O Simão Pedro já tinha esse projeto de não assumir a prefeitura, deixar lá a sua mãe, e ele ficaria na Assembleia. Ele foi instruído pelos seus advogados a assumir a efetividade do mandato de deputado estadual antes do dia da posse de prefeito, para evitar qualquer outro questionamento jurídico. Então, os efeitos da renúncia da ex-deputada Gabriela Aguiar, os efeitos aconteceram no mesmo dia 27, com o Simão Pedro tomando posse como deputado efetivo. E aí, óbvio, ele não foi a Oroz para assumir o cargo de prefeito. Quem assumiu o cargo de prefeito, com a presença dele prestigiando, foi a sua mãe, a Tereza Cristina. Antes da Constituição de 1988, isso não poderia acontecer. Num caso de renúncia ou de não comparecimento para a posse nos 30 dias seguidos ao dia da posse, o prefeito perderia o mandato. E ele perderia o mandato também com o seu vice, porque a chapa é uma só. Não se vota em vice-prefeito, vice-governador, vice-presidente. Diferente de antigamente. Antigamente se votava assim. Votava no vice e no prefeito, no vice-governador e no governador, no vice-presidente da República e no presidente da República. E tivemos inúmeros casos de o candidato a vice ter uma votação maior do que o candidato a prefeito, a governador ou a presidente da República.
Tá? Então, agora, depois da Constituição de 1988, não. O prefeito, não assumindo, o vice assume e se efetiva. Antes, haveria uma eleição suplementar, no caso de o prefeito não assumir. Gabriela, então, renunciou no dia 27. Os outros dois, Oscar Rodrigues, eleito prefeito de Sobral e empossado ontem. Ele era deputado estadual pelo União Brasil. E o Evandro Leitão, eleito prefeito de Fortaleza e empossado ontem. A renúncia foi efetivada no dia 31, antes de ontem. Ontem, como o Simão Pedro já havia assumido o cargo no lugar da Gabriela Aguiar, ontem foi a vez do Heitor Ferrer assumir como titular a vaga de deputado estadual, a vaga do cargo de deputado estadual, aberta com a renúncia do Oscar Rodrigues. E quem vai substituir o Evandro Leitão é o Bruno Pedrosa, que já foi deputado e agora tinha ficado na primeira suplência. Ele agora se efetiva. O Heitor Ferrer, imediatamente à posse, ontem, sem solenidade, ele publicou um vídeo em suas redes sociais que nós vamos transmitir esse vídeo agora. Ouvimos. Olá, pessoal. Acabamos de ser empossados no mandato de deputado estadual e a gente, quando é empossado, a gente lê esse termo de compromisso que diz assim: prometo guardar os princípios do Estado Democrático de Direito e as Constituições da República e do Ceará. Portanto, isso é um compromisso que a gente tem com a Constituição. Muitas vezes, a gente, quando está em votação, tem que seguir exatamente o que a Constituição diz, a da República e a do nosso Estado. E cumprir a Constituição é manter uma coerência. Nós temos que ter coerência com as cartas magnas do país e do Estado, tendo, obviamente, a intenção de estar sempre ao lado do povo, porque foi esse povo que nos colocou aqui na Assembleia. Quem nos coloca aqui é a sociedade. E nós temos que dar resposta a ela, guardando, obviamente, os preceitos constitucionais, tá certo? Assim será como tem sido o meu mandato. Bom, o Heitor está demonstrando que será um deputado como foi nos últimos mandatos que exerceu na Assembleia. Um deputado realmente atuante, um deputado que faz oposição criteriosa. Ele gosta de estar bem informado e fazer os questionamentos que se fazem oportunos. Que tenha um bom mandato nos próximos 2 anos. Lembrando que, ao meio-dia de hoje, a nossa entrevista é com o vereador Soldado Noélio. Feito esse convite, nós dizemos que estamos encerrando a nossa participação neste primeiro bloco de notícias da manhã.